Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Memórias do IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025. Eu, Humberto Dalla, tenho aqui o prazer, o privilégio e a enorme satisfação de entrevistar o meu professor, o meu mestre, o meu guru acadêmico, Paulo César Pinheiro Carneiro. A gente vai levar vocês hoje por uma viagem no tempo que vai voltar ao final da década de 60, quando Paulo ingressou na graduação em Direito da antiga UEG, Universidade do Estado da Guanabara, que depois se transformou na UERJ, nossa alma mater, e a partir daí a gente vai revisitar vários episódios da vida do Paulo, primeiro como aluno, depois como professor, depois como autor de obras consagradas, como professor e mestre de uma geração de alunos, e, em paralelo, também a sua atividade profissional, como membro do Ministério Público, como advogado, como consultor, parecerista e árbitro. Paulo, um prazer te receber aqui. Vamos começar então com essa parte mais histórica, Você ingressou na UERJ, em 1968, se graduou em 1972 e começa a sua carreira docente em 1984, sendo aprovado em concurso público, como sempre acontece nas universidades públicas, e você permaneceu em exercício contínuo e ininterrupto até 2023, quando chegou, infelizmente para todos nós, o momento da sua aposentadoria compulsória. Quais são os fatos, quais são os episódios, quais são as histórias mais marcantes na tua vida durante todo esse período em que você esteve conosco na UERJ? Bom, é um pouco longo, essa história é longa. Bom, logo no início, eu comecei a estudar Direito na UEG, Universidade do Estado da Guanabara, antiga, velho casarão do Catete, e ao mesmo tempo eu fazia jornalismo na PUC, fazia jornalismo de manhã e fazia Direito à noite. E foi um momento difícil, foi justamente em 1968, quando a ditadura estava muito forte. E nós tínhamos grupos de teatro. Eu tinha um grupo de teatro na PUC, chamado TEJ, Teatro Experimental de Jornalismo, e o na UERJ. O da UERJ não progrediu muito, e o da PUC progrediu bastante. E nós acabamos montando, porque um dos alunos tinha sido diretor de teatro. Então nós montamos uma peça naquela época, do Gorky, imagina, um autor russo naquela época, Os Pequenos Burgueses, e levamos essa peça no Teatro Ginástico, lá no centro, e foi um sucesso, casa cheia, 10 dias, e eu me lembro que foi um momento difícil, que para chegar lá no Teatro Ginástico, a gente soltava ali no ônibus, na Maison de France, ali andando, aquilo tudo cheio de PMs, guardas, e víamos coisas bastante complicadas naquele momento. Não tínhamos muita noção, vamos dizer, tanto a noção do perigo, nós tínhamos um modo de nós fazermos um tipo de protesto. E foi tanto sucesso que nós resolvemos, naquela época, fazer o Festival de Nancy, candidatar para o Festival de Nancy, que era feito todo ano, de 2 em 2 anos, eu me lembro, na França. E para fazer o Festival de Nancy, nós tínhamos que ter uma peça. E nós tínhamos uma ligação muito forte, o nosso grupo, com o Geraldo Vandré, vai imaginando tudo. E o Geraldo Vandré, ele tinha uma música chamada Paixão Segundo Cristino, e nós fizemos uma adaptação dessa música com uma peça, numa vila de pescadores, em que o pescador era assassinado, enfim. E andamos para Nancy, com várias traduções, francês, inglês. E Nancy é assim, você tem que ser aprovado, se você for aprovado, eles mandam o emissário assistir o ensaio. Muito bem, nós fomos aprovados. E marcaram para mandar o emissário. Nesse meio tempo, final de 68, saiu o AI-5, o adicional número 5. E o adicional número 5 foi terrível, porque acabou, quebraram os diretórios da UERJ, da PUC, passaram a perseguir o grupo. Nós tínhamos um colega do grupo que teve que ir para o Nordeste, fugido. Enfim, e ali acabou o sonho do teatro, e aí, a partir dali, eu passei a me dedicar exclusivamente para o direito. Comecei a fazer um estágio, e aí me formei. Logo que eu me formei, na turma de 1972, turma José Carlos Barbosa Moreira, foi a primeira turma que o professor José Carlos, meu mestre,
acompanhou, e a turma levou o nome do Zé Carlos Barbosa Moreira, e ele passou a reunir um grupo pequeno de alunos, éramos no início uns 8, toda semana na casa dele. Surgiu, já existia, a Escola Processual de Copacabana, que antes era formada pelo Zé Carlos e o Machado Guimarães, que era o mestre do Zé Carlos. E com a morte do Zé Carlos e com a formatura da primeira turma, o Zé Carlos resolveu dar vida e continuidade à escola com esse grupo de alunos. Isso foi ainda, logo que nós nos formamos, em 73. Foi quando também surgiu o concurso do Ministério Público do antigo Estado da Guanabara. Já formei em 72, em dezembro eu me inscrevi já no concurso, porque eu tinha tempo de estágio, de prática, e me inscrevi em São Paulo também. Em São Paulo, uma inscrição para fazer uma experiência. E acabei tendo a sorte de passar nos 2 concursos. Fiquei um tempo em São Paulo, e depois que eu passei para o Estado da Guanabara, eu vim para o Rio de Janeiro como defensor público, que era a carreira do Ministério Público. Bom, em seguida, aí eu comecei a dar aula, Humberto, em 1975, na Gama Filho, logo que eu me formei, levado pelo meu querido amigo, nosso colega, também professor de processo penal, maravilhoso, o Sérgio Demoro Hamilton. O Demoro e o Carvalito, Hamilton Carvalito, que davam aula na Gama Filho, me levaram para dar aula em 75. E comecei a dar aula também no Sejur, que era do Wellington Pimentel, preparatório para concurso público. E nesse meio tempo, você falou que eu comecei em 1984 na UERJ, porque eu só consegui ingressar na UERJ quando teve concurso público. E o primeiro concurso público que teve de ingresso foi em 1984, porque o professor Ricardo Lira, que foi paraninfo da nossa turma, era o diretor, e ele baixou uma norma que só ingressava por concurso. Isso antes da Constituição ainda. Porque antes você era contratado e acabava efetivado. Isso. Então eu fiz o concurso em 84, de Teoria Geral do Processo. Foi o concurso não foi de processo, foi de Teoria Geral do Processo. Que aí começou a teoria geral que eu segui ao longo do tempo. Então isso foi em 1984. Eu, enfim, comecei a dar aula lá na realização de um sonho, né, na faculdade. Eu vou adiantar até um pouco, né, porque eu fazia projetos também de iniciação científica sobre acesso à justiça, etc. E surgiu, nesse meio tempo, eu fiz primeiro a livre docência, que eu fiz em 1988, foi um outro fato muito marcante também na minha vida acadêmica, a livre docência com a minha tese sobre o promotor natural e os conflitos de atribuições do Ministério Público, foi que fez muito sucesso à época e ao longo de muito tempo, esse livro que depois eu publiquei. E a banca, eu me lembro bem, era uma banca forte, grandes mestres do processo civil, Galeno Lacerda, Calmon de Passos, Zé Carlos Barbosa Moreira, Cândido Dinamarco e o Weber Martins Batista. Foi a minha banca de livre-docência. Então, passei na livre-docência, publiquei um livro sobre o Ministério Público e em 1997, foi criado o mestrado. Primeiro mestrado na UERJ, nós não tínhamos mestrado. Mestrado em Direito da Cidade, que tinha a finalidade de estudar um fenômeno urbano muito interessante, que o Ricardo Lira criou. E foi neste momento que eu fiz oficialmente a linha de pesquisa, Acesso à Justiça e Tutela de Direitos. Só tinham 2 linhas, essa e uma outra. E essa linha acompanhou e acompanha até hoje o nosso mestrado e doutorado com inúmeras teses. Mas o interessante desse casamento todo, porque o doutorado começou em 1997. Em 1994, tive a ideia de montar um juizado na UERJ, dentro da faculdade, para tentar unir a teoria à prática, né? Inclusive escola modelo, alunos. E em 1994 eu fiz a primeira pesquisa de campo. Eram juizados de pequenas causas, não era nem um juizado especial ainda. Em 1997, eu fiz a segunda pesquisa imediatamente, quer dizer, anterior à criação do juizado, que foi em seguida. O juizado foi criado na UERJ em 1997
e lá ficou na UERJ durante mais de 10 anos, Sim. eu coordenando. Você participou, Humberto, ativamente desde das pesquisas iniciais como aluno, depois como mestrando, Verdade. doutorando, professor. Humberto me acompanhou todo esse tempo lá na minha carreira acadêmica, desde da época que ele era estudante. Foi interessante porque o juizado, as pesquisas do juizado, se lembra, principalmente aquelas ali no Leblon, nas comunidades ali do Ipanema, o que elas revelavam? Que o pessoal das comunidades não usava os juizados, não usava era a pessoa que tinha dinheiro. Roubaram toca-fita, uma briga de condomínio, e nós chegamos à conclusão que eles não tinham conhecimento, não havia divulgação, né, do que seria o juizado. E foi justamente aí que nós fizemos o grupo, tinha até hoje professora Arícia, que fez a esquete de teatro. Nós passamos a fazer a esquete de teatro, cartilhas do grupo, justamente para poder divulgar, não é, de forma lúdica, enfim, divulgar como funciona o juizado, para que serve. E essa peça, essa esquete de teatro, é interessante, ela foi levada no dia da inauguração do juizado. Presidente do tribunal, reitor, todo mundo, e foi um sucesso, porque essa peça ela foi feita por alunos, atores da UERJ, que eram excelentes atores, que serviam ao UERJ, e depois disso foi tão interessante que nós fizemos uma gravação da peça na Ilha de Jornalismo da UERJ, que ficou espetacular como uma novela, para poder divulgar nas escolas públicas, sindicatos, como funcionava o juizado, e fizemos um convênio com a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que o Luiz Fernando, desembargador Luiz Fernando, depois foi presidente do nosso tribunal, era o presidente. E isso foi divulgado, essa fita existe até hoje, era antes aquela fitona, hoje está transformada em DVD, eu mandei até para a reitora recentemente. Esse eu diria que foi esse o meu primeiro assim, projeto, e é um projeto que eu gosto muito, porque é um projeto em que a faculdade pública consegue retribuir, né, e levar a participação à comunidade. Sim. Que eu me lembro, o juizado é considerado o juizado modelo, lembra? Porque nenhum juizado na época tinha defensor, não tinha um juiz que às vezes ia de vez em quando. O nosso era completo, nós tínhamos 9 estagiários, tinham advogados do nosso grupo de mestrado que se formavam, passavam a ser coordenadores do juizado. Então era um juizado modelo, porque ele atendia, né, realmente de forma totalmente diferenciada dos outros. Não pôde continuar lá, porque aumentou muito, não teve espaço. Isso. Teve que, infelizmente, mudar para outro lugar. Então esse foi um projeto interessante, e vários outros projetos também, né? Nós tivemos um projeto que você participou mais do que ativamente, o projeto da clínica de mediação, que foi muito importante. Lembra, no início fizemos, inclusive, de forma interdisciplinar, sim, com a Faculdade de Medicina, se eu não me engano, era a esposa do Vieira Alves, que era o reitor. E a pessoa da psicologia. Com a psicologia, né? Exatamente, psicologia. E foi uma interdisciplinariedade com a psicologia, o direito, na época também, já nem me lembro que ano foi. E aí seguiu a clínica até hoje, e hoje a clínica está integrada, inclusive, no escritório modelo. E no Tribunal de Justiça. E no Tribunal de Justiça. E essa clínica agora nós vamos criar lá, nós estamos fazendo lá um centro de conciliação, vamos levar lá para o escritório modelo também da UERJ, para aproveitar toda essa parte. Esse também é um projeto interessante. Outros projetos, aí, tantos projetos sobre o novo Código de Processo Civil, também, né? Aquele projeto foi um projeto que durou anos e anos, né, com as turmas de pós-graduação. Ele começou em 2009, sim, até 2015. E agora completando 10 anos em 2025, né? 10 anos. E aí nós publicamos até um livro sobre o novo Código de Processo Civil anotado, e nós como coordenadores, e essa turma toda, quer dizer, foi interessante que todas as turmas da UERJ, a partir de 2019, cada turma acompanhava a evolução do Código de Processo Civil, porque eu participei da primeira comissão, em 2009, do Senado, depois teve a segunda comissão da Câmara, que eu também fui chamado para a segunda, depois teve a terceira comissão, a terceira foram com 5 membros, com a redação final do Código. Então, durante todo esse tempo,
os alunos da faculdade, os professores, né, participaram da feitura do código com sugestões e que redundou num livro que foi um sucesso imenso na época, porque ela saiu praticamente junto com o código. Os convênios que nós fizemos com o Tribunal de Justiça, não só sobre os juizados e outros tantos, mas também a criação da associação dos ex-alunos da faculdade. Foi uma coisa importante, porque em 2017, né, os grupos de professores, eu me lembro quem participou também como um dos fundadores foi o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux, o Binemboy, Daniel Sarmento, a Carmen Tiburcio, outros tantos, né? E nós fizemos essa associação dos ex-alunos, que é muito importante, justamente para poder ajudar a faculdade. A faculdade pública não tem dinheiro, toda aquela dificuldade, a gente poder captar recursos, como ocorre em faculdades estrangeiras, né? E isso foi feito em 2017, e eu, possivelmente por ser mais velho, fui o primeiro presidente da associação. Mas a verdade se diz que essa associação só começou a tomar corpo, e tem que registrar isso, a partir dessa segunda administração que está lá, que é uma administração jovem, sim, depois do tempo transcorrido que permitiu incentivos fiscais, que não sei se eram 3, 4 anos da criação, e hoje eles têm feito coisas que eu tenho estado atento a isso, sobre cursos, fizeram laboratório de informática, cursos de inglês, e uma série de projetos que estão sendo desenvolvidos e que, inclusive, de melhoria das nossas condições lá na faculdade. Bom, eu não sei outras coisas que eu me lembraria, mas também, basicamente, uma coisa também importante da minha vida acadêmica, eu falei da livre docência, mas eu não falei da concurso de professor titular, que tem uma importância, porque a tese do meu concurso de professor titular foi justamente sobre o acesso à justiça. Quer dizer, o que me acompanhou durante toda a vida na parte acadêmica, a minha tese foi justamente sobre o acesso à justiça, que não só eu trouxe todas aquelas pesquisas sobre a ação civil pública, você participou ativamente, temos uma pesquisa também, quando a lei da ação civil pública completou 10 anos, fizemos 10 anos da ação civil pública, e então a tese foi justamente sobre isso, mas ela teve um foco importante, que eu queria propor uma nova sistematização da teoria geral do processo, mas uma nova sistematização da teoria não teórica, mas uma sistematização baseada no acesso à justiça, no processo em andamento, na vida prática do processo. Aí falam em princípios, subprincípios do acesso à justiça. Na realidade, aqueles princípios da acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade, eles englobam todos os institutos da teoria geral do processo dinamicamente. Não é? Tentei trazer uma visão diferente e mostrei que, na prática, através das pesquisas, essa proposta funcionava, tanto ela funcionava nos juizados como na ação civil pública. Coisas totalmente diferentes na ação civil pública e o juizado, o que tem de comum? Eu me lembro que um dos examinadores da tese de titularidade foi o Adroaldo, foi o Egas Muniz de Aragão, o Fux estava na banca, Zé Carlos presidiu e o Adroaldo Furtado Fabrício. O Adroaldo depois me disse, quando eu recebi sua tese, eu fiquei assim, como é que ele conseguiu, antes de ler, botar juizado e ação civil pública em pesquisa para chegar ao mesmo resultado? Que mostra que não importa o tipo de instituto, e sim a principiologia da realidade prática, né, de como funcionam as coisas. Então, basicamente já falei até muito, mas resumidamente, umas coisas esqueci aí. Essa da titularidade foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de participar como aluno da graduação, e depois do mestrado, e depois a gente seguiu isso no doutorado, né?
E ambas estavam baseadas em pesquisas concretas, né? Porque o juizado especial ele funcionava, ele estava de portas abertas dentro da UERJ, então, e nós tínhamos um grupo de alunos, nós começamos com 10. Me lembro de um dia nós irmos ao gabinete do reitor, nós dois de pires na mão, pedindo bolsa, né? Para que os nossos... Na verdade, aquilo ali foi o embrião do que depois se chamou de residência jurídica. Né? Eles eram os primeiros, que eram recém-formados, todos alunos da casa, e que queriam trabalhar ali. E na ação civil pública tem um dado curioso, isso foi uma coisa de bastidores, assim, porque também foi feita uma pesquisa de campo. Então o Paulo preparou ali um levantamento, preparou um ofício que ele assinava e nós íamos nas varas cíveis, nas varas de fazenda, nas varas empresariais, enfim, levando e entregando, olha, nós queremos ter acesso aqui a todas as ações civis públicas em andamento. Hoje isso seria impossível, porque são milhares. Mas na época eu me lembro bem que nós levantamos cerca de 215 e tal. E daí nós íamos lá no método tradicional, método raiz. Você levava o ofício, aí às vezes o juiz deferia, indeferia, a gente voltava, pô, Paulo, o juiz indeferiu. Aí o Paulo ligava, não, deixa eu explicar que são fins puramente acadêmicos, a gente vai anonimizar, nós não vamos revelar nome de parte, nós só queremos ter acesso para fazer uma pesquisa de campo. Pô, enfim, conseguimos. E aí depois você contratou um estatístico, lembra? Porque os processos estavam incompletos, ele precisava ter parâmetros matemáticos, aí o estatístico passou ali a navalha. Enfim, nós trabalhamos com 105, 110 ações civis públicas, da petição inicial, muitas vezes até a sentença, até o acordo, até a execução. Né? Então, assim, foi realmente... foi a primeira tese de titularidade que eu me lembro de ter visto em que ela não ficou encastelada numa discussão puramente teórica e abstrata, né, que nos levou ali para a prática. Mas só lembrando também, Humberto, que Humberto, você não andou só de pires na mão aí, Humberto, isso era constante. Quando nós criamos um mestrado de processo e o doutorado, não é, Humberto? Praticamente nós dois levamos aquilo, você principalmente, Humberto, percorria de pires na mão, todos os departamentos, tinha que passar em tudo, você tinha que ter aprovação de A, B, C, D, F. Criar um mestrado e um doutorado na faculdade pública não é brincadeira. Mas você já estava acostumado, Humberto já conhecia tudo e já ia em frente levando isso tudo. E isso que você falou da ação civil pública é interessante, porque na realidade, naquela época, só existiam, 10 anos depois, por incrível que pareça, menos 300 ações civis públicas na capital aqui do Rio de Janeiro. E nós conseguimos tirar cópia xerox, nós pagávamos, eu pagava cópia de todo o processo, e nós selecionamos aqueles que já tinham recursos, sim, aqueles que já tinham sentença e que não tinham. Então foi uma pesquisa bem completa, porque teve uma abrangência de quase 100% dos julgados em segunda instância, 100% com sentença e menos dos outros. Isso revelou o perfil e se a ação civil pública está funcionando. Mais ou menos. Principalmente a parte de execução, como até hoje. Mas serviu para isso também, para jogar luzes, né, e chamar a atenção da doutrina de pontos que muitas vezes eram discutidos na teoria, mas não conseguiam chegar a um resultado favorável na prática. Né? Eu sempre digo isso para meus alunos. Quando eu saí do Ministério Público, entrei no tribunal, meus 2 primeiros meses como desembargador, eu não encontrava resposta para a maioria dos problemas que eu tinha nas fontes teóricas, porque às vezes a teoria ela acaba se descasando da prática e ela vai fazer uma viagem interplanetária, discutir questões que aqui no dia a dia... Então, esse é um dos pontos que eu acho fundamentais da tua pesquisa, da tua obra, da tua contribuição acadêmica. Você nunca deixou a teoria se desgarrar da prática. A gente sempre estudava, aprofundava, ia nos clássicos, lia os textos todos, mas sempre com o objetivo de chegar na prática. Para a gente fechar esse capítulo de produção acadêmica, então a gente falou da tua tese de livre-docência, que foi o promotor natural, né, que foi uma tese absolutamente inovadora, depois foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Teu livro foi citado no acórdão do Supremo Tribunal Federal
por conta de um habeas corpus, que se não me falha a memória, foi o Nélio Machado impetrou um habeas corpus no Supremo alegando a nulidade de uma investigação, porque não havia sido observado, acho que inclusive uma operação oriunda aqui do Rio de Janeiro, que não havia sido observado pelo promotor natural. Então foi a primeira vez que o Supremo reconheceu que, a par do princípio do juiz natural, como que numa correlação, porque o Ministério Público e a magistratura estão ali no mesmo plano, o promotor natural também teria que ser observado. A tua tese de titularidade, que foi o acesso à justiça, juizados e ação civil pública, e aí nesse meio do caminho, daí para frente, os teus comentários a inventário e partilha, né, da forense, renovando, revisitando os clássicos comentários ao Código de Processo Civil. Depois, a tua obra, O Novo Processo Civil Brasileiro, que é uma homenagem ao Barbosa Moreira, o texto clássico do Barbosa Moreira. Por ocasião do novo CPC, nós fizemos inovações no Código de Processo Civil, direito intertemporal, o novo Código de Processo Civil, o novo Código anotado, comentado artigo por artigo, que foi com o teu grupo de pesquisa, o primeiro grupo de pesquisa. Depois fizemos temas controvertidos na arbitragem à luz do novo CPC, volume 1 e volume 2. Então, uma produção aí muito vasta. De todos esses livros aqui, qual é aquele que ocupa um lugar mais especial no seu coração? Eu sei que os pais sempre amam os filhos de forma idêntica, mas os livros... eu acho que aí também, basicamente, eu acho que igual, porque eu acho que cada livro ele teve um momento importante e um momento e uma contribuição das várias atividades que eu tive. Por exemplo, no livro da docência sobre o Ministério Público, a minha realidade prática no Ministério Público na época, que você foi, mas você não conheceu tão forte, era procurador-geral, fazia o que queria. Ele nomeava, designava para inquéritos, ele avocava processos, ele tinha o governador nomeava o procurador nomeava o nomeava o corregedor, que era o conselho do MP que promovia e fazia tudo. Então era uma coisa muito complicada, não havia independência falada, mas na prática, nos grandes problemas, não existia. E nós criamos um grupo no MP chamado Movimento Reunião. Sim. Nós éramos os xiitas do MP, porque nós brigávamos por... Tinha um jornalzinho. Saiu o jornalzinho, o pessoal ficava apavorado. Ficava apavorado com o jornal. Os alunos que ingressavam, faziam um concurso, eles não podiam participar por causa do estágio probatório, não podiam ser excluídos, etc. E aí surgiu esse livro também em função das atribuições do Ministério Público, conflito de atribuições, e aí sobre a independência, e o promotor natural era super incipiente, tinha coisas mínimas sobre ele, e eu realmente desenvolvi juntando, vamos dizer, a parte teórica à parte prática. E ele foi reconhecido. Esse acordo do Supremo interessante, que é interessante, e eu digo, né, porque eu fiz o livro, mas se você for ler o acórdão, quase todo o acórdão tem transcrição do meu livro, né, em todos, por causa da tese que foi apresentada, que foi consagrada, e não foi só ela, a do conflito de atribuições também. Que o conflito de atribuições entre membros do Ministério Público e Estado diverso era considerado conflito de competência, e eu dizia que era de atribuição. E o Supremo finalmente entendeu, mudando o conceito que era de atribuição de competência para o conflito de atribuição. Então, esse foi importante. O que eu digo, o acesso à justiça também, porque eu digo esse está mais voltado para o Ministério Público. O acesso à justiça está mais voltado para a parte acadêmica, resultou da linha de pesquisa que me acompanhou o tempo todo, mas sempre ligando à atividade prática, tanto do Ministério Público quanto da advocacia. E os comentários ao Código de Processo Civil e o Novo Processo Civil, eu acho o livro talvez mais difícil que eu escrevi, porque é muito fácil você escrever 3 volumes de processo civil. Agora, escrever um volume com menos de 300 páginas, super concentrado e com a responsabilidade de seguir os passos do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, ele deu bastante trabalho, é muito condensado. Ele não tem nota de rodapé, só tem uma, que eu cito Zé Carlos em homenagem, porque o livro é homenagem a ele, mas não tem nenhuma nota de rodapé. E aí também interessante uma coisa, descrever
né? Já que nós estamos falando de memória, todos os meus livros eu escrevo primeiro e depois é que eu pesquiso e ponho as notas de rodapé. Esse é um detalhe que eu acho importante, porque fica um livro seu. Sim. Quando você escreve botando muita citação no meio, você vira um quebra-cabeça e você perde, às vezes, o fio da meada. Então, se lembra as pesquisas do inventário e partilha, que os alunos botavam pastas de perguntas que eu fazia, pesquisa isso, aquilo, via a jurisprudência e tal, e depois é que eu inseria as notas de rodapé, depois de ter o texto. Normalmente, nos meus livros, o texto é 100% enxuto, raríssimas citações no corpo. Então, esse é um detalhe importante, que, enfim, isso, cada um escreve de uma forma. Os livros que você falou com os alunos, e você coordenou todos eles comigo, todos eles nós fomos coordenadores e escrevemos também, nós também temos a mão na massa. Esses livros foram importantes, porque nós fizemos 5 livros Sim. com os alunos. Quer dizer, os nossos grupos de pesquisa, os nossos alunos da pós-graduação redigiram, né, sob nossa orientação. São coautores. Autores do livro, os 5 livros. Não é? Desde o Código Anotado, não é? Inovações do Código de Processo Civil, o Direito Intertemporal, os 2 de arbitragem, um deles de arbitragem foi publicado até em Portugal. Sim. O tomo, não sei se foi o tomo 1 do arbitragem, foi publicado. Foi em Portugal, porque eles gostaram lá e aí pediram para fazer uma edição lá, a edição. Então isso também foi interessante, porque se unia sempre aquilo que eu digo, a parte acadêmica, a realidade prática. Na vida você tem que focar na realidade prática. Não adianta você fazer uma tese maravilhosa que não tem utilidade nenhuma. Você tem que tentar tirar a utilidade prática para poder ir. Tem agora um desafio, mas está complicado. A Flávia, até que está aqui conosco, a Flávia Rio, essa colega dos bastidores, aqui prestigiando, e ela disse que tem até editora, está louco para fazer isso, que eu tenho quase 100 pesquisas de alunos de tudo que é tipo, e para publicar isso, mas é um trabalho complexo, porque a gente tem que fazer o resuminho de cada trabalho, tem que juntar, e mesmo os trabalhos mais antigos, eles podem ser aproveitados, porque essa é uma pesquisa de 3 anos atrás, não importa, porque quem quiser dar continuidade já tem esse passado para ver como está o futuro, né? Porque é muito importante também. Mas isso é complicado, você sabe. Além de ter que atualizar os livros e tudo, é muita coisa. Você sabe que dentro desse contexto aqui, eu acho que e aí vou cometer uma confidência, o promotor natural realmente é, para mim, um divisor de águas, assim, porque ele tem uma originalidade, ele é inovador, e a minha turma foi muito impactada por isso, né? A minha turma, ela entrou na UERJ em 1990, saiu em 94, Paulo foi o patrono da nossa turma. Acho que quando você começou a dar aula para nós, eu não lembro se foi a tua promoção de promotor a procurador ou se você já era procurador. Acho que você já era procurador. Acho que a tua promoção de promotor a procurador foi antes. Você começou a dar aula para nós em 93. Deu aula para nós em 93. Não, você deu aula em 92, 93 e 94. Eu acho que você foi a procuradora em 90 ou 91. Não me lembro agora. E esse impacto foi tão grande, para vocês terem uma ideia, que da nossa turma da UERJ, dos 80 e poucos que se formaram, cerca de 20 foram para o Ministério Público, né? Por conta da influência do Paulo e por conta da influência do promotor natural. Alguns depois saíram, foram para a magistratura, me lembro aqui rapidamente de cabeça, o Maurício Chaves Souza Lima foi para a magistratura, o Mário Maza, que depois falecido precocemente, foi para a magistratura. Depois tivemos colegas que foram para o MP Federal, o Leonardo, o irmão da Tatiana, a Tatiana foi para a magistratura federal em São Paulo, né? Depois o pessoal foi passando, alguns foram ficando no MP, outros foram saindo. A Luciana Caiado se aposentou agora, recentemente, já temos uma colega como aposentada. Você vê como é que eu estou jovem. E notícia de ontem à noite, o Gustavo Luiz é avô. Avô? Já é avô. Que você vai ser o bisavô acadêmico. acadêmico. Preocupado se ele fosse já bisavô. Então foi uma turma que foi muito impactada realmente pela obra do Paulo, pela pessoa do Paulo, pela generosidade que ele sempre teve, pelo carinho que ele sempre teve com os alunos, né? Então eu queria dar esse depoimento aqui em primeira pessoa, porque realmente
E acho que o promotor natural foi realmente um grande divisor de águas. Vamos falar mais um pouquinho sobre o novo CPC, né? Você já adiantou, Paulo foi da primeira comissão, né, a chamada Comissão de Juristas do Senado Federal, foi presidida pelo ministro Fux, Paulo, Tereza, Bruno Dantas, Humberto Adoro Júnior, Bedak, enfim, não quero cometer aqui a injustiça de esquecer algum nome. A Comissão do Senado apresentou esse primeiro texto, né, o anteprojeto, daí pela tramitação constitucional foi para a Câmara dos Deputados, a Câmara, então, dentro da sua independência, convocou uma comissão própria, Paulo integrou essa comissão também, depois o texto volta para o Senado e aí foi feita uma versão de consenso. Então o Paulo talvez tenha sido o único que teve presente nos três momentos, né? na Comissão do Senado, na Comissão da Câmara e depois de novo na Comissão do Senado. E com uma participação muito relevante, né? A questão das conciliações, a questão do IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, a questão da tramitação dos recursos, a questão dos procedimentos especiais, inventário e partilha. Você já estava estudando para atualizar o livro dos comentários ao CPC. Do teu trabalho ali na comissão, o que você poderia contar para a gente, sem obviamente ferir nenhuma questão sigilosa e tal, mas alguma passagem pitoresca, alguma passagem mais interessante ali dos trabalhos da comissão? Eu me lembro que as reuniões eram intermináveis, né? Muito você fazia no teu escritório quando não era em Brasília, ia que a coisa varava até de madrugada, enfim. Conta um episódio, uma história, enfim, alguma coisa que te marcou nesse período, até porque a comissão começou em 2009, né? O código ele foi editado em 2015 com uma vacácio de 1 ano, então foram 6 anos aí de muito trabalho, né? Não, foi bem interessante ter participado desse trabalho, mas quem participou também das 3 comissões fui eu e a Tereza. A Tereza, é verdade. A Tereza. Que era relatora geral. A Tereza Rodolfo também participou da comissão do Senado, da Câmara e da última do Senado. E foi muito interessante. Eu vou começar só vou falar começando pela última que você falou. A última reunião foi feita lá no meu escritório, feita no Rio de Janeiro. Eu tinha tem uma sala bem grande de reunião, e veio um monte de gente, veio os representantes da Câmara, veio o pessoal do Senado, veio lá o taquígrafo, veio tudo do Senado. Naquela época, eu não sei se já estava no final de férias, o ministro Fux estava presidindo, estava no Rio também. Então, lá que foi feita a reunião final, e lá que foi feito, vamos dizer, não digo um acordo, mas havia uma certa discussão sobre alguns temas entre o pessoal do Senado e o pessoal da Câmara sobre determinados pontos técnicos do processo. E lá foi feita uma reunião de tal maneira que disse, olha, nós temos que ter um consenso, porque senão não vamos conseguir aprovar. E já estava no final, tanto que ele foi aprovado na última sessão do Congresso. Na última ali, depois ia mudar com eleição e tudo, eu nem me recordo direito, mas foi aprovado na última. E realmente você aprovar um código de processo civil, mas tem coisas muito interessantes. Tinha um código, eu acho, de processo penal que estava há anos lá e que não saía. Até hoje não saía. Mas tinha uma regra lá que você não podia aprovar um código sem que o outro saísse do Senado. E nós conseguimos aprovar pelo de processo para dar lugar para sair. O de processo não saiu até hoje. Mas o nosso saiu e muitas coisas aconteceram durante a tramitação do código. As reuniões realmente eram reuniões longas, porque o que foi feito foi o seguinte: na primeira reunião, cada um trazia as sugestões que achava importantes para o novo código. Cada um trazia da sua própria vivência, da mediação, da clínica, que hoje eu acho que é um ponto importantíssimo no código, centros de conciliação e mediação, né, que foram criados, inclusive os administrativos, eu acho pouco utilizados ainda, muito pouco. O Judiciário tem de direcionar mais recursos para lá, como o Rio de Janeiro está fazendo, sim, com base justamente no nosso projeto de pesquisa que foi usado pelo tribunal na época para aprovar esse reforço para uma pequena verba para esse fim. E também o problema, outra grande coisa, foi o problema da uniformização da jurisprudência, porque, enfim, cada um julgava de uma forma e nós fomos fortes nos precedentes. E aí, sobre o acesso à justiça, ajudou
inclusive a nossa pesquisa da ação civil pública, que não funcionava, foi aí que eu também sugeri o incidente de resolução de demandas repetitivas, que inicialmente eu dei o nome de incidente de coletivização. Aí nós resolvemos mudar, porque a lei da ação civil pública estava tramitando, não foi aprovada, e nós conseguimos trazer, com o incidente de resolução de demandas repetitivas, uma fórmula de que a ação civil pública funcionasse mais rápido e do ponto de vista prático. E então o Código de Processo Civil teve participações de inúmeros professores, juristas do IBDP, contribuições fantásticas de todos os professores, né, da nossa faculdade, as audiências públicas, pessoas que contribuíam, participaram, a OAB, enfim, foi realmente um trabalho grande, um trabalho bem democrático ele, porque as inúmeras reuniões públicas, as participações de vários segmentos e, finalmente, a aprovação através de um consenso. Então, eu acho que isso foi um momento realmente importante, você poder ter participado de um código de processo civil que, bem ou mal, está funcionando, porque o outro estava todo fragmentado, né? Enfim, e assim conseguiu harmonizar com algumas coisas importantes que ainda não foram bem observadas, do problema da redução do agravo, porque isso é um detalhe importante. Fizemos um procedimento único, diminuindo o agravo, porque o agravo, você desembargador sabe. Hoje, imagina antigamente, você ainda não era desembargador, cada processo importante tinha 5, 6, 7 agravos, que desafiavam mais 7 embargos de declarações, mais não sei quantos recursos especiais. Agravo interno. Entendeu? Então é uma loucura. Então você acabar com aquilo, dizer, não, a pesquisa, que também foi baseada em pesquisa, entendeu? Que eram pouquíssimos os agravos que anulavam os processos. E nós, ao mesmo tempo, criamos o quê? Criamos a causa madura, no sentido que o tribunal podia julgar direto, o tribunal podia fazer a diligência, não precisa estar baixando esse problema do duplo grau de jurisdição, enfim, tão decantado, encantado em verso e prosa, que na prática não funciona bem na realidade, tanto que nós suprimimos ele com a possibilidade do tribunal julgar em seguida. Mas, enfim, as pessoas ficam muito, às vezes, presas a uma realidade que já acontecia. Não é? E existem casos realmente complexos, que você diz, ou não cabe agravo, como eu resolvo? Tem outros mecanismos, outros raríssimos, excepcionais, como a data de segurança, que funcionou no passado, etc. Mas, enfim, eu acho que a desconsideração da personalidade jurídica também foi fundamental no novo código. A parte de execução, pensamos em fazer execução administrativa, mas achamos que na época Portugal ainda estava engateando um pouquinho e que era um pouco ousado, então não fizemos. Mas o novo Código de Processo Civil realmente foi um marco importante e com uma participação fundamental da nossa faculdade, da UERJ, com alunos, professores, Leonardo Greco, você e tantos outros, Luiz Mendes, enfim. Mas é isso aí. E acho que a ideia também do código, ele costurar, né, esse tecido do sistema multiportas, né? Porque o código ele deu um enorme prestígio às ferramentas consensuais, né? A gente tem uma definição legal do que é conciliação, do que é mediação, a gente tem um artigo específico sobre audiência de conciliação e mediação, e o código reforçou muito também, e isso depois serviu de base para a orientação do próprio STJ, reforçou muito a arbitragem, né? Quando diz que o juiz tem que extinguir o processo sem resolução de mérito, quando já há uma arbitragem instaurada, quando reforçando a regra que já havia no código anterior de que a parte interessada tem que manifestar ao juiz a existência da convenção de arbitragem, o juiz não pode constar aquela matéria de ofício. Então a gente observa que a jurisprudência ela dá também uma guinada depois do novo CPC, no sentido de dar mais segurança jurídica à arbitragem. Não, né? Isso foi fundamental. Fundamental. Nós fizemos um levantamento agora na FGV sobre conflitos de competência no STJ envolvendo questões de arbitragem. O ministro Salomão conduziu um levantamento sobre o percentual de ações anulatórias, como vem caindo na maioria dos tribunais as ações anulatórias contra a sentença arbitral. Então o código ele deu essa segurança jurídica, tanto que nós fizemos 2 coletâneas, temas controvertidos na arbitragem à luz
do novo CPC tratando Exatamente. de todas essas questões. Então não foi um código, é um código interdisciplinar, porque ele não ficou ensimesmado, ele não ficou em torno do próprio umbigo do processo. Ele conversa com mediação, com conciliação, com ação civil pública, com juizados especiais, com arbitragem. Então é um código realmente que é muito aberto nesse sentido. Negócios jurídicos processuais. Os negócios jurídicos processuais, né? Vários pontos aí. Mas, Paulo, em paralelo, para a gente já ir aqui também caminhando, em paralelo a tudo isso que a gente falou aqui, aula, professor, projeto de pesquisa, mestrado, doutorado, livre docência, titularidade, tudo isso, você também levou aí uma vida profissional bastante agitada, né? Quando nós nos conhecemos, você já era membro do Ministério Público, um dos membros mais destacados do MP, já havia ocupado uma série de cargos em diversas administrações, já tinha sido assessor, já tinha sido chefe de uma série de diretor da revista do MP, enfim. Em paralelo à atividade da advocacia, né, da advocacia lato sensu, quer dizer, como advogado, como consultor, como parecerista, como advogado em arbitragem, como árbitro, né? Como é que você, primeiro, assim, como é que você conseguiu conduzir essas atividades tão complexas e ao mesmo tempo tão trabalhosas? O que você extraiu de proveito disso? Quer dizer, o que você, a gente já falou aqui que você sempre costurou muito a teoria na prática, né? E como era levar essa vida com esses dois chapéus aí, de manhã lá na UERJ dando aula, de tarde como advogado, como parecerista, como consultor? Como é que é essa loucura aí? Não, bom, você sabe também que você faz também 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que quando você tem muitas atividades, você consegue administrar bem o seu tempo e você consegue ser mais prático, você consegue produzir, acho que mais e melhor. Mas quando você tem muito tempo para produzir, você demora, esquece, acaba, enfim, muito lento, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito agitada também, assim, no sentido de resolver logo as coisas, e eu consegui realmente conciliar isso, porque quando eu fiz o concurso do Ministério Público, diferente de São Paulo, era o da Guanabara, você podia advogar. Sim. Lógico, nós não advogávamos em causas que funcionasse Estado, MP, a minha advocacia inicial foi imobiliária, foi contratual. Eu só passei a advocacia contenciosa depois que eu me aposentei. Então a gente tinha essa possibilidade na antiga Guanabara de advogar, e eu sempre gostei de dar aula. Eu acho que eu digo influência, né, dos professores, eu realmente devo isso ao UERJ, né, por isso que a gente tem que retribuir dentro do que a gente pode aos professores que eu tive, né, porque através disso é que você consegue ter vontade de seguir, vamos dizer, os mesmos passos. Então, eu conseguia, mas eu confesso a você que teve determinados momentos em que você fica assim, será que eu vou conseguir ou não? Não é? E eu me lembro de um momento, eu não esqueço o momento, mas foi um momento complicado. Eu fiz um meio blefe, né? Eu não digo blefe, porque o professor, o Código de Processo Civil da Forense, aqueles comentários da Forense, era uma vitrine de todo mundo, aquela turma que figurava ali como autor daqueles comentários. Aí eu estava fazendo a minha tese de professor titular sobre acesso à justiça. E o professor Hamilton Moraes e Barros já tinha falecido, e ele era um dos autores. Sim. Né? E eles eram um dos autores. E o professor Zé Carlos Barbosa Molina me liga, e o professor Zé Carlos era muito rígido. Aliás, nos exames que ele presidiu, né, ele começava dizendo: eu vou começar pelas perguntas irrespondíveis, que era difícil, né? Mas aí ele me liga e disse: Paulo César, tem um professor Hamilton Moraes e Barros, tem que fazer um novo comentário ou atualização do livro dele. Você quer fazer, agora, se você quiser fazer, independente que eu sei que você está fazendo sua tese, você vai ter que entregar até tanto, senão não aceite. Assim mesmo. Quer dizer, era uma coisa irrecusável. Então, coisa eu podia recusar qualquer outro livro, mas fazer parte daquela coleção não dá. Aí eu comecei a escrever, e de repente cheguei à conclusão que no Inventário e Partilha eu já tinha um tomo. E aquilo foi a minha salvação, porque eu ainda tinha vários outros artigos para comentar. E a Forense adorou.
porque eu criei um tomo só sobre inventário e partilha, fiz a sugestão à forense de começar a colocar, ao invés de comentário aos artigos tais e tais, o tema. E o tema inventário e partilha, o meu livro vendeu centenas, porque ele não era só um livro da coleção, era um livro também só sobre inventário e partilha. E com isso eu cumpri o prazo, com o primeiro tomo, e o segundo tomo eu fui dali para frente cumprindo o resto. Então, é o que eu digo, às vezes você fica... Mas eu sempre trabalhei bem também, e ao mesmo tempo nunca deixei de... Nós estamos aqui, acho que pode dizer, gravando na casa do meu filho, Luiz Felipe, que é jornalista. Estou aqui com os quadros aqui, né, enfim, que ele coleciona de discos, e eu realmente também nunca deixei de dar a atenção devida, né? Eu acho que é muito importante isso, que a pessoa pode pensar, com tanta coisa você via estudando. Não, eu ia à praia, gosto de futebol, vôlei, viajava todo ano com os meus filhos de férias, enfim, conseguia juntar tudo isso ao mesmo tempo, que também é importante a gente pensar em todas essas coisas, para não ficar um depoimento só, vamos dizer, de estudo. É verdade. Paulo, caminhando para o final, vamos falar um pouquinho de uma figura que é central para todos nós no processo brasileiro, no processo mundial, e que a gente sabe que teve uma função, né, inspiradora em toda a tua vida. Você faz questão de verbalizar e externar isso o tempo todo, que é o professor José Carlos Barbosa Moreira. Né? A gente, recentemente, a UERJ, retribuindo aí minimamente tudo que você fez pela casa, concedeu a você o título de professor emérito. Hoje você tem uma sala com seu nome dentro do escritório modelo, né? Sala professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que temos que utilizar mais, inclusive, temos que marcar já as agendas agora para 2025. E eu me lembro que em todos esses eventos, desde os eventos antigos até esses, para falar dos mais recentes, você sempre fazia questão de separar um momento muito especial, com muito carinho, com muita reverência, para falar do Barbosa Moreira. Eu cheguei a conhecer o Barbosa Moreira em sala de aula, né? Ele não deu aula para a minha turma, você dava aula para a minha turma, mas volta e meia a gente passava, assistia um pouco, ele estava sempre presente com você, e foi realmente uma figura marcante ali para todos nós. Mas você foi uma daquelas pessoas que teve mais proximidade com ele, né? Da Escola Processual de Copacabana, a gente sabe, eu via o enorme carinho, o carinho que os filhos têm por você, o carinho que a falecida esposa tinha por você. Conta pra gente algum episódio, alguma história pitoresca, engraçada, alguma coisa que você se recorde, assim. O Barbosa Moreira tinha um humor muito fino, né? Era uma pessoa muito austera, era um processualista de ponta, citado no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo tinha o que o ministro Barroso chama de um humor fino, né? O que você pode contar para nós aqui, ali da convivência, do dia a dia, aquele Barbosa Moreira que só vocês viam ali na intimidade? O professor Zé Carlos realmente foi, vamos dizer, uma grande inspiração. Para mim e para muitos. Quer dizer, hoje nós temos, pelo menos, que foram alunos dele, uns 8, pelo menos, ou 9 professores titulares, fora os filhos, como você, que é professor titular, hoje que vieram dentro da escola que o Zé Carlos fez, a escola do professor Zé Carlos Barbosa Moreira. E realmente começou, e ele era uma pessoa assim, super ligada às turmas, ele era uma pessoa austera, o modo dele, mas ele na intimidade era uma pessoa que tinha um humor, um fino muito bom. Ele era uma pessoa que conhecia tudo, conhecia música, né, literatura, ópera, viagens. Quando nós íamos fazer viagem, eu e a Betinha, nós íamos lá na casa dele, ele e a dona Gilca botavam os slides lá dos lugares que eles foram, fomos à Ilha da Páscoa, lugares assim meio complexos, que ele colocava lá para a gente ver, e ele sempre foi uma pessoa assim, ele sempre, aquele jeito dele de não parecer, mas ele ajudou muitos alunos, em vários sentidos, em silêncio, e tem lances interessantes. Eu me lembro que foi meio pitoresco, a primeira aula da Escola Processual de Copacabana, umas 8 pessoas,
né, ali, nós sentados ali, todo mundo imagina a cerimônia ali, né? Aí a dona Gilca, que era maravilhosa, a esposa dele, botava sempre uma Coca-Cola, uma garrafa, um gelo, copos. E eu fui lá pegar o gelo, na hora que eu peguei o gelo pulou para cima do professor, olhou todo. Foi hilário, aí descontraiu todo o ambiente de uma vez, né? E também ele, quando dava aula, era impressionante. Teve uma vez que eu vejo o Zé Carlos chegando correndo lá na UEG, no catete, um minuto atrasado, dizendo que tinha muito trânsito, ele tinha deixado o carro dele 4 esquinas antes e veio correndo para chegar a tempo da aula. E que incrível, ele não faltava aula. As turmas do Zé Carlos, antigamente só tinham 2 turmas, eram 150 alunos, 150. Ele sabia o nome de todos os alunos. Quem dizia que não conseguia tratar com eles, que ele não conhecia esses nominados, entendeu? Ele tinha que conhecer o nome de cada um deles. Então, ele participava de tudo, de casamentos, foi padrinho, noivados e tudo. Eu me lembro também uma vez que ele foi com o Carlos Roberto Barbosa Moreira, era uma criança que levava drops, jujuba para eles são juristas, não é? O Carlos Roberto, o Luiz Antônio, o Zé Celso, o Zé Henrique, nós fizemos lá um almoço em casa e a Betinha ficou muito preocupada, que era uma feijoada, perguntou a dona Gilca se as crianças comiam feijoada. Nós comíamos de tudo, e comiam. Uma pessoa simples, Zé Carlos, participava de tudo. E eu digo o seguinte, eu acho que você, e eu sou reconhecido a isso, nós tivemos agora a inauguração da sala dele, tive a honra, também, talvez um dos mais antigos, mas essa eu não abriria mão de fazer um discurso em homenagem a ele, que nós vamos publicar. Vamos mandar para o IBDP também, né, da sala dele. E eu acho que, talvez para terminar, alguma coisa que o Zé Carlos fez, eu até coloquei isso no discurso do Zé Carlos, acho que o professor consegue motivar, tem que motivar o aluno. O professor ele consegue transformar vidas, realmente, como aconteceu comigo. Quer dizer, o professor, que é realmente professor, consegue transformar vidas e buscar talentos e isso tudo, desenvolver isso tudo na pessoa. Eu acho que eu consegui em pequena escala, mas o Zé Carlos em grande escala, e realmente é um professor, eu posso dizer, incomparável. O Zé Carlos dizia uma coisa, aí para finalizar, ele dizia sempre que a maior glória, a glória suprema, a maior glória de um mestre não é ser louvado pelos seus discípulos, mas ser por eles ultrapassado. E eu vou dizer o seguinte, ninguém conseguiu ultrapassar o Zé Carlos Barbosa Moreira e jamais conseguirá, que realmente é um jurista completíssimo, reconhecido no mundo todo, aulas, nunca vi um professor igual, a escrita dele, os artigos claríssimos, né? E realmente isso nunca aconteceu, mas eu finalizo dizendo o seguinte, mas o Zé Carlos, sim, ele conseguiu dar essa glória que ele fala suprema ao mestre dele, Machado de Guimarães. E voltando, mostrando como o Zé Carlos também era como pessoa, o Machado de Guimarães morreu mais cedo, morreu mais jovem mesmo. Mais jovem não, mas dentro da idade que se vive, relativamente jovem. E o professor Zé Carlos fez um livro em homenagem ao Machado de Guimarães, depois do falecimento dele. Né? Que você mostra a gratidão que não existe mais hoje. É difícil existir, né? Gratidão por aquele que, né, motivou também o Zé Carlos e estudava com o Zé Carlos e assim levou. Então eu acho que isso é muito importante, a gente lembrar daqueles que nos deram o ombro, que nos ajudaram, nos deram a mão. Eu me lembro também muito do professor Ricardo Lira, que foi nosso paraninfo, um modelo também na advocacia, mas o Zé Carlos foi impressionante, porque eu acompanhei bem o Zé Carlos, porque eu fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado, que o Zé Carlos chefiava a Procuradoria Judicial, era Zé Carlos, Sérgio Ferraz, Eduardo Zabo Fagundes, era uma turma fantástica. Eu era o único estagiário, depois virei redator, que não podia ser contratado, e aí eu fiz concurso para o Ministério Público, depois eu fui para o UERJ, colega do professor. Quando o professor foi para o tribunal, Zé Carlos como desembargador, eu fui procurador de justiça da Câmara do Zé Carlos, que era considerada a vitrine do tribunal, que ele vivia cheio. Você vê uma sessão do tribunal, todo dia cheio de gente. Já tem gente que vinha de fora, professores de fora,
assistir às sessões, pude depois, lógico, acompanhar na faculdade toda a trajetória dele, desde a Procuradoria. Então, realmente, era e apesar disso tudo, né, de toda essa característica dele, era uma pessoa extremamente séria e rigorosa, inclusive nos exames, e sempre dizia isso, né? Aluno tem que ser mais rigoroso nas perguntas. Então, essa homenagem fica e ficará sempre, né, como eu digo. Eu dediquei o meu primeiro livro a ele e dediquei esse último, o novo Código de Processo Civil também, que foi inspirado na obra dele. Então, essa é vamos dizer, a notícia sobre o professor Zé Carlos. Teriam inúmeras outras, mas essa aí é um resumo, né, de tudo aquilo. Muito bom. E a gente, de certa maneira, hoje, nesse momento, quer fazer a mesma coisa com você, né? Te homenagear, você como nosso patrono da minha turma, como nosso chefe de departamento, nem falamos nisso, chefe de departamento por diversos mandatos, enfim, por tudo que você fez e faz ainda pela UERJ, a geração que você, enfim, influenciou. Eu acho que esse é o propósito um pouco desse projeto Memórias do IBDP, né? Resgatar, sobretudo para os mais novos, né? A gente às vezes está em banca de monografia, em banca de dissertação, você vê às vezes o aluno citando fulano, beltrano, e fala assim, mas olha só, antes dele, esse cara é muito bom, mas antes dele teve esse. Eu não aguento quando às vezes os mais novos criam expressões, né? Outro dia me falaram assim, não, porque isso é uma questão de trânsito de técnicas processuais. Eu falei, o princípio da subsidiariedade, meu cara. É muito fácil você criar coisas novas, mas os mais antigos já falavam disso, já sabiam disso, já nos ensinaram isso de muito mais tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Tivemos aqui o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, projeto Memórias do IBDP, passamos aqui em revista UERJ, Ministério Público, publicações, novo Código de Processo Civil. Espero que vocês aproveitem bastante esse episódio que a gente fez com vocês com todo carinho, tá? Paulo, super obrigado. Foi um prazer ter você com a gente. O prazer foi meu.